que o Espírito do Deus Altíssimo venha sobre vocês, abrir o entendimento, o discernimento da sua mente, do seu intelecto, da sua razão, para que você possa compreender a sua palavra, para que você possa compreender os seus pensamentos, para que você possa entender qual é a boa e agradável vontade dele para a sua vida. Então, nós temos falado sobre a oferta alçada. Quando a gente fala em oferta alçada, a gente está falando de algo extremamente espiritual, extremamente santo, sagrado, puríssimo. Porque Jesus foi a oferta de Deus para nos salvar. E as ofertas que nós apresentamos a Deus, seja a oferta de sacrifícios, sejam os dízimos, sejam os holocaustos, seja a oferta alçada, qualquer que seja a oferta que nós apresentemos a Deus, representa aquilo que Deus deu para nós, que é o Senhor Jesus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, ele amou de tal maneira que deu, ofertou o seu Filho para nos salvar. E da mesma forma, Deus espera isso de nós, para com ele. Pelo menos um reconhecimento do que ele fez por nós. Então, em reconhecimento do que ele fez por nós, então, ele instituiu as leis das ofertas. As ofertas não são como esmolas no altar. Deus não aceita esmolas. Deus não aceita o que está sobrando. Deus quer o melhor de nós, porque o melhor de nós representa, simboliza o nosso interior, o nosso íntimo para com ele. Então, o amor de Deus é simbolizado através da entrega de Jesus no Calvário por nós. E o nosso amor para com ele é simbolizado pela nossa entrega para ele, através da oferta. E a maior oferta, a oferta das ofertas, é a oferta alçada. Então, nós estamos tratando de uma oferta sagradíssima. Todas as ofertas são sagradas, mas essa oferta tem um peso excelente, um peso acima do normal. E para que nós possamos entender esse espírito, o espírito da oferta alçada, vamos ver o rei Davi. O rei Davi foi um homem cujo coração era segundo o coração de Deus. E a Bíblia fala, lá em 2 Samuel, capítulo 7, você deve lê-lo com muito cuidado, com muito carinho, para você pegar o espírito de Davi para com Deus e a resposta de Deus para com Davi. Se você ler 2 Samuel, capítulo 7, você vai ver isso. Então, Deus deu a Davi descanso dos seus inimigos. Deus deu vitórias a Davi, gloriosas. Então, o rei Davi disse ao profeta da época, que era Natã, o profeta Natã, ele chamou o profeta Natã e diz assim: olha, o profeta, eis que eu moro em casa de cedro. Eu moro em casa de cedro, uma casa aquecida por causa da madeira, não apenas forte, resistente ao frio e ao calor,
ela me dá um conforto físico. Eu moro em casa de cedro, mas a arca de Deus mora dentro de cortinas, porque naquela altura havia o tabernáculo. O tabernáculo era feito de cortinas, de pano, porque era removível, estava sendo removida ao longo dos anos, desde quando Israel havia saído do Egito. Então Davi falou para o profeta: eu moro em casa de cedro, mas a arca de Deus mora dentro de cortinas. Então Davi, ou melhor, o profeta Natan, entendeu imediatamente o que estava por detrás dessa declaração de Davi. Ele entendeu que Davi não aceitava aquela situação. Poxa, não é justo que eu viva numa casa de cedro e a arca do meu Deus esteja sujeita ou guardada, protegida por pano. Então o profeta Natan disse para o rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Que maravilha, né? Você veja que Davi teve esse discernimento, porque, poxa, ele estava no conforto do seu lar, da sua casa, do seu palácio, e a arca de Deus estava lá sujeita a pano, guardado por panos, por cortinas. Então, ele não aceitou aquela situação e ele imediatamente chamou o profeta para avaliar. Profeta, o que o senhor acha da gente construir uma casa para a arca de Deus? O que o senhor acha? Em outras palavras, né? Aí o profeta respondeu: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo, o Senhor é contigo. Aí ele continua. Olha só. Naquela mesma noite, que bacana, naquela mesma noite em que o rei Davi falou com o profeta Natan sobre construir uma casa para a arca do Senhor, o Senhor respondeu através do profeta e disse: vai e dize a meu servo Davi. Olha só como Deus tratava Davi. Vai e dize a meu servo Davi. Que privilégio a gente ser servo de Deus. Não existe cargo, posição mais relevante, mais alta do que ser servo de Deus. Vai e dize a meu servo Davi. Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? A pergunta que Deus fala para Davi. Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Quer dizer, andei de tenda em tenda. Andei de tenda em tenda. Continue o versículo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Olha só, presta atenção, muita atenção. Veja só, que durante todos os anos, centenas de anos, em que os filhos de Israel, desde o dia em que os filhos de Israel saíram do Egito até a terra prometida, e que foi constituído o rei Davi, até aquele dia, até esse momento aí que nós estamos lendo, passaram-se muitos anos, centenas de anos. Ninguém pensou assim: poxa, a gente deveria construir uma casa de cedro para o nosso Senhor.
para colocar a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. A arca do Senhor, a arca da aliança, representava a presença de Deus. A arca da aliança representa a presença de Deus. Todo mundo tem que saber disso. A arca da aliança representava, como representa, a presença de Deus. Ninguém, durante todos aqueles séculos, pensou em construir uma casa de cedro para colocar a arca do Senhor. Somente Davi, dirigido, obviamente, pelo Espírito Santo, teve essa ideia de edificar uma casa para a arca do Senhor. Vamos ao versículo seguinte. Agora, pois, continuou o Senhor falando, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas malhadas, obviamente, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Aí tem o texto maior, mas nós cortamos para resumir a ideia, para mostrar a ideia. Então Deus continua dizendo, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quer dizer, também o Senhor quer dizer, você fará casa. Claro que não foi exatamente Davi que construiu, que edificou a casa, mas o projeto inicial foi de Davi. Foi o projeto de Davi para que Salomão viesse construir o templo de Salomão. E também foi com o dinheiro de Davi, com os recursos que ele tinha, o tesouro particular que ele tinha, ele colocou tudo na construção do templo que Salomão veio construir. Ele mesmo não pôde construir porque Davi tinha suas mãos sujas de sangue, ele havia matado muita gente. Então Deus não queria que mãos sanguíneas, mãos sujas de sangue, viesse construir a arca dele, ou melhor, o templo dele. Então, Salomão, que não teve, digamos assim, inimigos, que não teve guerras, que não matou ninguém, que teve paz o tempo todo, a ele foi dado o direito de construir o templo de Salomão. Mas o projeto inicial foi do seu pai, Davi, dirigido, obviamente, pelo Espírito Santo. Então, você verifica que Davi, por livre e espontânea vontade, quis edificar a casa de Deus para colocar a arca da aliança, a arca do Senhor. Então, minha amiga, meu amigo, esse foi o espírito, esse é o espírito, melhor dizendo, da oferta alçada. Eu sei que muitas pessoas vão nas igrejas, ou vêm na igreja universal, por exemplo, mas todas as pessoas que vêm, todas elas vêm com um objetivo, vêm com um pedido, vêm com um clamor, vêm com um pranto, vêm de rastros dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. E essas são as pessoas que Jesus mandou buscar. Ele disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, nós trabalhamos realmente com as pessoas aflitas, os pobres, os necessitados, os feridos, os desenganados, os rejeitados, os desassistidos, os injustiçados, os perseguidos, os doentes, aquelas pessoas que ninguém quer, nós estamos interessados. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus quer que nós venhamos atendê-los. Então, as pessoas que chegam até nós, que têm chegado até nós, elas vêm com necessidades, elas vêm com interesse.
Mas o caso de Davi, Davi já estava agora numa boa, ele estava como rei, ele tinha vencido seus inimigos, e Deus lhe havia dado, concedido descanso de todos os seus inimigos. Então Davi pensou, poxa, bom, Deus me trouxe a essa situação, a essa posição. Agora, poxa, não é justo que eu habite numa casa de cedro e a arca do Senhor entre as cortinas. Não é certo isso. Então, minha amiga, meu amigo, aquele sonho que Davi teve de construir o templo para colocar a arca da aliança, que era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus, aquele sonho Deus aprovou, como diz aqui o último texto desse versículo. O Senhor te faz saber que te fará a casa. O Senhor te faz saber que esse sonho teu será realizado. Mas veja que o Senhor disse, poxa, durante todo o tempo que eu tive com os filhos de Israel, no versículo, olha só, durante todo o tempo que eu estive com o meu povo de Israel, eu não pedi a ninguém para construir o templo para mim. Ninguém. E ninguém se ofereceu para construir o templo para mim. Deus está fazendo assim um clamor, né? Uma reclamação sobre o povo de Israel. Ele nunca pediu que construísse o templo. Mas, obviamente, quando Davi esboçou essa fé, é óbvio que o Espírito Santo lhe havia dado entendimento para isso. E ele, então, colocou mãos à obra. Minha amiga e meu amigo, esse é o espírito de quem tem o Espírito de Deus. Oferta alçada é para quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem, não entende, e obviamente vai querer buscar soluções, vai fazer um voto em troca de uma bênção, não é? Em troca de um milagre, de um favor de Deus. Então está aqui, meu Deus. E isso é justo. Quando Jesus curou os 10 leprosos, ele disse, vai, mostra-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés mandou que se fizesse por causa da purificação. Isso aconteceu nos dias de Jesus. Então, havia as ofertas por causa da purificação, por causa do milagre. Mas a oferta alçada, não. A oferta alçada é a oferta que é espontânea, por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. A pessoa faz na sua pureza de fé, na sua sinceridade, no seu desejo de querer agradar ao Deus Altíssimo. Eu penso que esta mensagem devia ser, digamos, digerida pouco a pouco, para que todos os que têm o Espírito Santo pudessem avaliar-se, porque Deus espera aquela oferta alçada, aquela oferta espontânea, aquela oferta que não é estimulada por ninguém, senão pelo próprio Espírito Santo. Porque Jesus foi a oferta alçada de Deus para nós. Ele desceu sobre a Virgem Maria e colocou, o Espírito Santo desceu e ali colocou a semente divina. Era a oferta de Deus alçada, a oferta alçada de Deus para a humanidade. E hoje o Senhor Jesus espera que nós, os seus servos, venhamos apresentar essa oferta alçada por livre e espontânea vontade, com liberalidade, sem sermos obrigados por isso, por qualquer outro motivo, senão pelo desejo de querer glorificar, agradar a Deus. Graças a Deus.